Boa tarde, pessoal. Já estamos terminando essa matéria. Faltam ainda duas ou três aulas. Então, hoje vamos ver análise de ondas parciais. Na aula passada vimos que, segundo a teoria do espalhamento quântico, uma partícula em direção ao alvo pode ser modelada como uma onda plana. Nesse caso, essa onda plana está viajando em direção positiva do eixo Z. E ela, ao interagir com o alvo, ela vai se espalhar em forma de uma onda esférica, que depende agora do raio R. Tá? Então, o que procuramos é soluções da equação de Schrödinger que tenham essa forma. Então, por exemplo, e nesse caso estamos considerando simetria no ângulo azimutal, tá? O ângulo φ. Então, a nossa solução ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Isso aqui a gente vai encontrar, tá? Isso aqui é um adiantamento. Vamos ter uma amplitude. Aqui vamos incluir essa onda plana que representa a partícula livre, né, que se aproxima desse alvo. É aí KZ. E temos que incluir também essa onda esférica. E elevado a IKR. Só que a gente precisa que a função de onda ela seja normalizável, né? Então, ao integrar no infinito essa onda esférica, se a gente não dividir por R, ela vai divergir. Então, precisamos dessa divisão por R, porque ao elevar ao quadrado, a probabilidade vai ficar sobre R quadrado. Tá? O que mais? Além disso, a amplitude dessa onda esférica ela não é a mesma para os diferentes ângulos θ. Tá? Ela é a mesma para os diferentes ângulos φ, mas não para os ângulos θ. Tá? Então, precisamos incluir também uma amplitude de espalhamento, f de θ. Tá? Também vimos na aula passada que a seção de choque diferencial ela era igual à amplitude de espalhamento elevado ao quadrado. Tá? Então, nessa aula, o que vamos fazer é aplicar essa análise de ondas parciais para encontrar essa amplitude de espalhamento. Então, pessoal, para começar, precisamos modelar o que o alvo faz à partícula que se aproxima dele. Modelamos esse efeito através de um potencial, que vamos considerar como esfericamente simétrico. E se vocês lembram, no capítulo 4, a solução da equação de Schrödinger para potenciais esfericamente simétricos, ele admitia soluções separáveis. Tínhamos uma parte radial, que dependia apenas do raio, e uma parte angular, que dependia dos ângulos θ e φ. Tá? Vocês lembram dessa equação? Bom, se não lembram, podemos abrir aqui o nosso Scratch e ver mais detalhes sobre esse potencial esfericamente simétrico. Né? Temos aqui a mesma coisa que colocamos aí, as soluções separáveis. O harmônico esférico ele depende de um número quântico azimutal e número quântico magnético. Aqui temos a solução daquela parte do harmônico esférico. Né? O que conhecemos é essa parte aqui, é o harmônico esférico. Já temos a solução já. Tá? Então, precisamos encontrar a solução da parte radial. Para isso, devemos considerar, ela depende, né, do potencial que estemos tratando. Tá? Então, essa equação radial, ela tem essa cara aqui, mas se fazemos essa mudança de variável,
vamos ver que a equação ela fica bem mais fácil de trabalhar e vai ter uma cara conhecida. Olha, se você muda esse termo aqui e chama ele de um potencial efetivo, sendo que esse termo aqui é o termo centrífugo. Então você vai ver que com essa mudança, chamando ele de potencial efetivo, essa equação aqui, ela vai ter a cara da equação de Schrödinger para o caso unidimensional. Aquela equação bem simplina que você conhecia, né? Então, essa parte aqui já está resolvida. Precisamos resolver essa parte radial através dessa equação aqui, né? E para isso, vamos considerar a seguinte distinção. Temos aí o alvo e vamos separar todo o espaço em três regiões. A região mais próxima do alvo vamos chamar de região de espalhamento. Em essa outra região aqui, esse anel, vamos chamar de região intermediária. Esqueci de falar aqui, na região de espalhamento, o potencial vai ser diferente de zero, né? A parte onde a partícula e o alvo elas se interagem. Na região intermediária, vamos considerar que o potencial é igual a zero. E fora da região intermediária, vamos chamar essa região de zona de radiação. Nesse caso também o potencial é igual a zero e também vamos considerar nessa zona de radiação que o termo centrífugo é igual a zero também, quer dizer, essa parte aqui, né? Essa parte aqui é zero, tá? Então vamos analisar esses três casos. Então vamos começar pela zona de radiação, que é mais fácil de resolver, tá? Temos aí, novamente, copia aí a equação radial. Temos aqui, nesse caso, na zona de radiação, o potencial vai ser igual a zero e o termo centrífugo vai ser igual a zero. De tal maneira que a equação vai ficar assim. Derivada ao quadrado de U em função de R ao quadrado vai ser igual a menos duas vezes a massa vezes massa vezes a energia sobre H cortado ao quadrado. Isso vezes Uzinho, tá? Eu vou chamar esse termo aqui de K elevado ao quadrado. Então, K vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes ME sobre H cortado, tá? E essa equação vai ficar assim ao final, bem simplesinha. Tudo isso aqui já temos visto antes, tá? Que temos que resolver essa equação aqui. E antes tínhamos visto, aqui vamos abrir o Scratch novamente. Aqui ó, tem uma equação radial aqui em cima. O potencial é igual a zero e o termo centrífugo é igual a zero. Então a solução tem essa cara aqui. Tem uma combinação de senos e cossenos, tá? Mas nesse caso, a gente não quer senos e cossenos. Queremos uma exponencial para representar a nossa onda esférica, tá? Mas fazendo rearranjos desse A e esse B, podemos encontrar também soluções da equação radial assim. Digamos um coeficiente C vezes uma exponencial é aí KR mais outro D e A menos IKR. Tá? Então, essas duas soluções são equivalentes, ou com senos ou cossenos, ou com exponenciais. Tá? Mas o que acontece? A gente quer essa solução aí, esse Uzinho, vai ser tipo uma onda saindo e uma onda entrando. A saindo é igual a CEAIKR e a entrando é DE a menos IKR. Tá? Queremos somente soluções desse tipo. Então, aqui para eliminar essa daqui, vamos fazer o Dzinho igual a zero.
Então, a minha solução vai ficar assim. U de R vai ser igual a C vezes C, aí K, R. Mas tínhamos visto que o Rzinho, né, ele era igual a Uzinho sobre Rzinho. O Rzão, perdão. O Rzão é Uzinho sobre Rzinho, né? Então, vamos ver ao final que o Rzinho de R vai ser proporcional, né, a uma exponencial sobre o Rzinho, o que tínhamos suposto antes. Cadê? Aqui, ó. Né? Uma exponencial sobre o Rzinho. Mas isso é na zona de radiação, né? Na zona de radiação. O que acontece em outra zona, na zona intermediária? Na zona intermediária, na região intermediária, perdão, vamos ter, vamos botar aqui então, região intermediária. Tá? Vamos ter então a equação de Schrödinger vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado de u em função de r ao quadrado. Mas agora sim, consideramos o termo centrífugo, h quadrado sobre 2 vezes a massa, L vezes L mais 1, sobre R quadrado, isso vezes U é igual a E vezes U. Então vai ficar assim a equação de Schrödinger. E também tínhamos visto anteriormente no capítulo 4 a solução dessa equação. E ela, vamos ver o scratch, como é que fica. Está aqui, ó. Se potencial é igual a zero e o termo centrífugo não, as soluções vão ter essa cara aqui. Vão ser uma combinação de funções de Bessel com funções esféricas, né? Funções esféricas de Bessel com funções esféricas de Newman, tá? As funções de Bessel estão aqui, ó. As funções de Newman estão aqui. Então, a minha solução teria mais ou menos essa cara aqui. Mas olha, a função de Bessel, ela tem cara de seno sobre alguma coisa. A função de Newman tem cara de cosseno sobre alguma coisa. Fora essa que elas são derivadas, né? O que eu quero não são funções que tenham senos e cossenos, senão funções que tenham exponenciais para representar minha onda esférica, né? E uma maneira de fazer isso é escolher esses coeficientes A e B de tal maneira que você obtenha exponenciais. E você pode fazer isso com as funções esféricas de Hankel, entendeu? Aqui, ó, a função de Newman, a função de Bessel, você combina elas dessa maneira, você escolhe adequadamente o A e B, e você obtém, então, exponenciais. Olha a função de Hankel, como é que fica quando x, nesse caso seria KR, né? X vai ser igual a KR aqui, para substituir aqui na minha solução, tá? Quando x é muito, o KR é muito maior que 1, né? Então, ó, essa daqui é chamada função de Hankel de primeiro tipo, e essa aqui que tem o 2 é do segundo tipo, tá? A do primeiro tipo é uma exponencial positiva, a do segundo tipo é uma exponencial negativa, né? Então, já que eu quero uma exponencial positiva, né, que é uma onda saindo, eu vou utilizar, então, funções de Hankel de tipo 1, ou do primeiro tipo. Então, como já que o destripador falava, vamos por partes. Queremos, então, essas soluções aqui. A solução está aqui, dessa equação está aqui, tá? Então, vou copiar ela aqui. Tá igualzinho, tá? Acho que eu vou fechar o Scratch por enquanto, tá? Vou, então, colocar em evidência o AR,
Se eu coloco o R em evidência, vou ter a função de Bessel, mas a função B sobre A vezes a função de Newman, né? E olha, se a gente chamar esse cara aqui de Izinho, tá? Então, como que vai ficar? Isso aqui é a função de Hankel, de primeiro tipo, H1, né? Ele de KR, nesse caso. Olha vamos lembrar aqui. Aqui as funções esféricas de Hankel, aqui. Bessel I vezes Newman. Bessel I vezes Newman, né? Então, legal. Eu sei que essa função de Hankel é isso aqui, tá? Mas calma aí. Como é que vai ficar aqui? Eu quero Rzão, perdão. Rzão é igual a U de R sobre R, né? Então, se eu divido esse U de R sobre R, vai ficar que o Rzão ele vai ser proporcional, tá? Ele vai ser proporcional a função de Hankel, HL1KR, né? E só. Vai ser proporcional a L, né? Porque o R vai se eliminar com esse R e vai ficar assim, dessa maneira. Tá? Então, como seria a solução para a região intermediária? Vamos lembrar aqui como é que tem que ser a solução. Tem uma onda plana entrando, uma onda esférica saindo, né? E essa onda esférica tem uma amplitude de espalhamento, tá? A solução à equação de Schrödinger para um potencial esfericamente simétrico tinha uma parte R θ e φ, né? Tinha uma parte radial e uma parte angular, que depende dos harmônicos esféricos, né? Aqui é θ e φ, tá? Então, para a região intermediária, temos encontrado já, essa aqui já conhecemos, né? Para a região intermediária, temos encontrado, então, essa solução da equação radial, que é proporcional aqui a essa função de Hankel, tá? Então, como seria a solução para a região intermediária? Psi de R, θ e φ vai ser igual a A vezes a EAIKZ, né, a onda plana, mais essa solução aqui, R de R e L, M, θ e φ. Ela já deve incluir esse F de θ. E é isso que vamos encontrar aqui, nessa parte. Esse R é uma função, é proporcional a uma função de Hankel. Então, vamos colocar um coeficiente aqui, Lm, tá? Porque vai depender dos números quânticos azimutal e magnético, vezes, então, a função de Hankel do primeiro tipo, né? De KR. Esse aqui já conhecemos, né? Então, como é que vai ficar a solução? Psi de R, θ e φ vai ser igual a vezes EAIKZ mais, e eu vou fazer o quê? Isso aqui é uma solução, né? Para L e M, para um determinado L e M. Mas o somatório de todas elas é uma solução mais geral. Então, vou fazer o somatório em todos os Mzinhos, Lzinhos e Mzinhos, tá? De quê? Desses coeficientes CLM vezes a função de Hankel do primeiro tipo,
vezes os harmônicos esféricos. Tá, aqui faltou espaço. Legal. Então, a minha solução para a região intermediária vai ter essa cara aqui. Tá? Mas, o que acontece? Essa solução não pode depender do ângulo azimutal. Não pode depender de φ. Tá? Porque estamos considerando um potencial esfericamente simétrico. Vai depender de θ, né? Isso vai ser considerado na amplitude de espalhamento, mas não de φ. Então, para fazer que essa função não dependa de φ, e o φ está aqui, ó, somente no harmônico esférico, como é que vai ser? Vamos dar uma olhada no harmônico esférico. Cadê? Aqui. Olhem aí o harmônico esférico. Como vocês fariam para que ele não dependa de φ? Está aqui o φ. Qual coeficiente você mexe e qual número quântico você mexe para que essa equação, essa função não dependa de φ? O mzinho, né? O mzinho, se você fizer o mzinho igual a zero, essa função não vai mais depender de φ, senão de θ. E se você faz isso, como que ficaria? Se o mzinho é igual a zero, então a sua solução vai ser desse tipo, L0. E vai depender apenas de θ. E vai ficar, já que mzinho é zero, esse termo vai ficar 1. Essa parte aqui vai ficar zero, né? Zero aqui e zero aqui. Então, em cima vou ter L fatorial, e embaixo L fatorial. Eles se vão, né? E vai ficar ao final assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes L mais 1 sobre 4π. Isso vezes essa exponencial aqui agora vai ser 1, já que m é zero, vezes o polinômio de Legendre, de ordem zero, do cosseno de θ. Legal. Então, como é que vai ficar ao final a equação? Além disso, ó, esse coeficiente, esse CLM que está aqui, ele vocês vão ver que para eliminar termos, ele é definido, agora é M0, né? Então, seria CL0. Ele é definido assim, ó. Vai ter um I elevado a L mais 1 vezes K vezes raiz quadrada de 4π vezes 2 vezes L mais 1 vezes um AL, tá? Estou mudando, estou passando de uma constante ou um coeficiente para outro coeficiente aqui. Isso aqui é o valor constante, né? Mas aí vai fazer com que a equação fique bem diminuída, tá? Então, a função de onda, que depende de R e de θ, e agora não mais depende de φ, vai ser igual a A vezes EAIKZ mais somatório em L e M, né? Mas M é zero, então vai ser um somatório de L somente, desde L igual a zero até o infinito, né? Todos os L's. De que? De I elevado a L mais 1, né? Vezes 2L mais 1, né? Porque vou ter, ó, vou copiar primeiro, vamos copiar o CL, tá? K vezes raiz quadrada de 4π vezes 2L mais 1, tá? Vezes o ALzinho, isso vezes, agora, o harmônico, esse aqui, né? A função de Hankel, vamos empurrar tudo para aqui. H1 L de K R vezes o harmônico esférico, que agora é esse aqui, né? É só correspondente a m igual a zero. Y L0
não vou botar y mais, né? Vou botar o quanto ele vale. Raiz quadrada de 2l mais 1 sobre 4π, PL0 do cosseno de θ, tá? Então, ó, esse 4π com esse 4π se vão. Essa função de Hankel também, cadê ela? Aqui vai eliminar bastante coisa também. A função de Hankel tá aqui. Ela é igual a, então, 1 sobre KR vezes menos I elevado a L mais 1 vezes EAI KR, tá? Então, vamos apagar aqui. Então, como é que vai? Esse K com esse K se vão. Esse menos I com esse I, tudo elevado a L mais 1, vai dar 1, tá? Porque menos I vezes I vai dar 1 positivo. A elevado a L mais 1 vai continuar dando 1, tá? O que mais se elimina aqui? Eu acho que é isso. Tá, então vamos escrever aqui. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Vamos escrever aqui a solução. A função de onda que depende de R e de θ vai ser igual a, vai ter uma amplitude vezes EAIK e KZ mais, aqui sobrou um K, não sobrou não. O somatório de L igual a zero até o infinito, esse raiz de 2L mais 1 com esse raiz de 2L mais 1 vai dar 2 vezes L mais 1, né? Vezes Azinho L, vezes o polinômio de Legendre, né? Cosseno de θ, vezes, que mais? EAIKR sobre R. Né? Esse R aqui, ó. Esse EAIKR aqui. E só. Fica assim. Né? E olha. Compara com essa equação aqui. Aqui temos o EAIKR vezes o F de θ. E aqui temos o EAIKR sobre R. Então, já que esse cara pode sair do somatório, então essa parte aqui é a amplitude de espalhamento, F de θ, né? Então, vamos copiar aqui. Vou escrever aqui novamente. A amplitude de espalhamento, F de θ, é igual, então, ao somatório em todos os Lzinhos de 2 vezes Lzinho mais 1 vezes a amplitude de onda parcial vezes o polinômio de Legendre de ordem zero, avaliado no cosseno de θ, tá? Também tínhamos visto na aula anterior que a seção de choque diferencial era igual a amplitude de espalhamento elevada ao quadrado. Isso é igual a F complexo conjugado vezes F de θ, tá? Então, a seção de choque diferencial vai ficar assim, vou ter um somatório de L igual a zero até o infinito de 2 vezes L mais 1 a L complexo conjugado PL0
de cosseno de θ, né? Vezes a mesma coisa, né? Isso que escrevi aqui é esse aqui, tá? Vezes o somatório dele igual a zero até o infinito de 2 vezes... Agora vou chamar L' para não confundir com esse L. 2 vezes L' mais 1 vezes AL' vezes PL' zero de cosseno de θ, tá? Quando eu multiplicar, vai ficar assim a seção de choque diferencial. Somatório em L, somatório em L' de 2 vezes L mais 1, vezes 2 vezes L' mais 1, vezes AL complexo conjugado, vezes AL', vezes PL do cosseno de θ, vezes o PL' do cosseno de θ. Tá? Então, essa vai ser a expressão da seção de choque diferencial. Se você quer a seção de choque total, integrada, né? Vai ser a integral da seção de choque diferencial em todos os ângulos sólidos. E se você avalia isso e utiliza a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, vai encontrar então que essa seção de choque vai dar 4 vezes π, vezes o somatório desde L igual a zero até o infinito, de 2 vezes L mais 1, vezes a amplitude de onda parcial elevada ao quadrado, tá? Então, tem aí as duas expressões para a seção de choque diferencial e a seção de choque total. Então, para achar essas duas seções de choque, precisamos encontrar as amplitudes de ondas parciais, tá? Para fazer isso, lembre-se, tínhamos uma região intermediária e uma região de espalhamento, né? Na região intermediária, o potencial era considerado igual a zero. E dentro da região de espalhamento, o potencial, logicamente, é diferente de zero, né? E temos resolvido agora, acabamos de resolver para a região intermediária, né? A solução eu coloquei aqui no Scratch. Está aqui antes de substituir a função de Henkel. Depois, considerando que a função de Henkel é essa, obteríamos aqui a solução. Então, temos a solução da região intermediária, né? Para encontrar os azinhos, que seria essa daqui, vamos utilizar essa expressão aqui, tá? Para encontrar esses azinhos, eu vou diminuir aqui o tamanho disso. Né? Para encontrar essas amplitudes de ondas parciais, então, teríamos que resolver a equação de Schrödinger para essa região aqui de espalhamento, onde o potencial é diferente de zero. Então, precisaríamos, agora sim, precisamos do potencial, tá? E aplicamos, então, temos essa solução aqui da região intermediária. E aqui vamos ter a solução da região de espalhamento. Então, aqui na borda, que eu vou colocar com uma cor verdezinha, né? Vamos aplicar, então, as condições de contorno, onde essas duas funções de onda, perdão, elas têm que ser iguais, né? Então, é isso que vamos fazer, tá? Então, precisamos, então, agora do potencial. Mas antes de considerar qualquer potencial, eu vou dar uma arrumada em essa solução aqui, tá? Porque ela está feia, ela tem uma parte que são ondas parciais e uma parte que é uma onda plana, tá? Então, para uniformizar, vou converter essa onda plana em ondas parciais. E para isso, eu vou usar a seguinte expressão dessa onda plana.
essa onda plana ela pode ser modelada ou representada pela expressão de Rayleigh, tá? Então, se eu coloco dessa forma dentro da minha solução, eu vou ter agora, eu vou colocar aqui a solução, vai ser igual a amplitude vai continuar aí, tá? Que vai ficar aqui? Eu vou colocar em evidência o quê? Vamos botar com outra cor aqui. Vou colocar em evidência um IAL, e aqui vou ter um IAL, e outro I vai ficar aqui. O 2L mais 1 também vai em evidência. Esse polinômio de Legendre também vai em evidência e só, né? E o somatório, né? O somatório que os dois têm somatório. Então, vamos lá, vamos fazer essa. Vou ter A vezes o somatório desde L igual a zero até o infinito de quê? De I elevado a L. Tá ficando feio. Eu vou apagar aqui, vou perder um tempinho aqui para apagar essa bagunça. Para dar um pouquinho mais de espaço, que está muito apertado. I elevado a L vezes 2 vezes L mais 1 vezes o polinômio de Legendre. Vou botar o polinômio de Legendre ao final, para ficar igual ao livro. Isso vezes... Então, aqui vamos ter a função de Bessel, correspondente à expressão de Rayleigh, para a onda plana. Isso mais... Aqui tinha sobrado um I, né? I vezes esse Azinho e essa é a função de Hankel. AL vezes a função de Hankel do tipo 1. KR. E tudo isso vezes o polinômio de Legendre. Tá? Então, agora sim. Agora vai ficar mais fácil com essa expressão zona aqui. Tá? Eu esqueci esse casinho aqui. Então, ele ficaria aqui. I vezes K. Tá? Então, eu vou copiar essa expressão aqui do outro lado. Tá? Tá aí. E eu vou fazer um exemplo. Agora sim, vou fazer um exemplo que vai ser exemplo. Espalhamento quântico por esfera compacta. Eu vou ter então uma esfera onde o potencial vai ser infinito quando R é menor que A, menor ou igual que A. E o potencial vai ser zero para R maior que A. Então vamos colocar aqui potencial, que depende de R, vai ser igual a infinito para R menor ou igual que A e zero para R maior que A. Então, a solução para R maior que A é essa daqui, tá? Aqui na borda, já que o potencial é infinito, então em essa borda, aqui, a função de onda de R, o θ, R vai ser igual a A em essa borda, e θ vai ser igual a zero, tá? Então, essa expressão aqui tem que ser igual a zero, é igual a zero para R igual a A. E a única coisa que faça com que isso aconteça para qualquer θ é que esse termo seja igual a zero quando esse Rzinho é igual a A. Tá? Então,
como é que vai? Eu quero encontrar o Azinho, né? Então esse termo tem que ser igual a zero para R igual a A. Então vou copiar aqui ali novamente. JL de K A, agora A, mais IKAL de KA tem que ser igual a zero, né? Então daqui eu posso encontrar o valor do Azinho, da amplitude de onda parcial. AL vai ser igual a quem, então? Esse, quando passa ao outro lado, vai passar com sinal negativo. Menos 1 sobre I vai dar I, tá? Vezes JLKA sobre K vezes a função de Henkel KA. Tá? Então, assim que vai ficar minha amplitude de onda parcial. Não confunda esse Azinho com esse Azinho, tá? Esse aqui é a amplitude de onda parcial e esse aqui é esse raio aqui, tá? Devia ter colocado outro nome. Lembrando a seção de choque total, dada por essa expressão aí, podemos substituir essa amplitude parcial aqui e encontrar a seção de choque total, que vai ficar igual a esse k quadrado, vai sair 4π sobre k ao quadrado, vezes o somatório dele igual a zero até o infinito, de 2 vezes L mais 1, vezes o i ao quadrado, vai dar menos 1, mas temos valor absoluto, então vai ser somente a função de Bessel de k ao quadrado sobre a função de Henkel de tipo 1 ao quadrado também, né? Então, isso aqui vai ficar ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a resposta exata. Mas o que acontece? Ela é pouco informativa e esclarecedora, né? Então, o que vamos fazer é considerar um caso de limite para baixas energias. Quer dizer, para Ka muito menor que 1. O que significa K muito menor que 1? K é igual a 2π sobre lambda. Vezes A, isso é muito menor que 1. Isso é a mesma coisa que dizer que lambda é muito maior que A, né? Que é o raio dessa esfera. Então, o comprimento de onda é muito maior, lambda, tá? E a frequência vai ser muito pequena, né? Então, é por isso que a energia é pequena, tá? Então, essa parte aqui a gente pode fazer ela menor. Eu vou pegar aqui o Scratch, onde eu tenho as funções de Bessel e de Newman. Essa parte aqui, ó, é JL de K de Z, vamos chamar de Z, que aqui no livro está Z. JL de Z sobre H1, HL, perdão, HL1 de Z. Isso é igual a JL de Z sobre JL de Z mais I Newman de Z, tá? O que acontece? Olha, aqui. Quando x para o que estamos considerando, né, KA muito menor que 1, é o x muito menor que 1. Para x muito menor que 1, né, então x é muito pequeno. X é muito pequeno. Então, se x é muito pequeno, olha, aqui seria x elevado a L, seria muito pequeno. E aqui temos 1 sobre x elevado a L, L mais 1. Então, 1 sobre um número muito pequeno vai dar um número muito grande. Então, NL vai ser muito maior que JL, tá? E vamos utilizar isso aqui. Então, esse cara aqui vai ser muito maior que esse cara aqui. Então, esse aqui podemos desprezá-lo.
Isso aqui vai dar mais ou menos JL de Z sobre, seria 1 sobre I menos I, né? Sobre NL de Z, tá? E se substituirmos isso, então, aqui, e elevamos ao quadrado e fazemos todas as contas, vamos encontrar, eu não vou fazer não, que sigma é mais ou menos igual, né? Em esse limite de baixas energias, é igual a 4π sobre k ao quadrado, vezes o somatório dele é igual a zero até o infinito, de 1 sobre 2 vezes L mais 1, isso vezes o valor absoluto de 2 elevado a L vezes L fatorial, sobre 2 vezes L fatorial, tudo isso elevado a 4, vezes Ka elevado a 4L mais 2. Legal. Então, essa é a expressão da seção de choque total para o limite de baixas energias, tá? Então, estamos considerando que Ka é muito menor que 1, tá? Então, Ka é muito menor que 1. Então, esse cara aqui é muito menor que 1. O que acontece? Quando elevamos a potências maiores que 1 ou que 0, tá? Esse número aqui vai ser muito pequeno, tá? Então, o termo dominante, aqui nessa equação aqui, o termo dominante corresponde a L igual a 0, tá? Porque para potências maiores, esse termo aqui vai ser muito pequenininho, tá? Então, o que acontece? Isso vai ficar como? Se eu considero somente o termo dominante, a seção de choque vai ser mais ou menos igual a 4π vezes A ao quadrado. E olha que legal, é 4 vezes a área transversal. A área transversal é π vezes A ao quadrado. Eu vou desenhar aqui a esfera, para entender essa parte aí. Ó, vamos botar ela aqui. A área transversal, se eu desenhar, vou botar aqui, a área transversal seria essa área aqui, como se fosse a sombra, né, da esfera. Aqui a esfera e aqui a área, né, como se fosse a projeção da esfera, né, na seção transversal. Né? Essa área transversal é igual se o raio é igual a A, então isso aqui também é A. A área transversal vai ser π, perdão. Π vezes A ao quadrado. Enquanto que aqui, a área da esfera, né, o que envolve toda a esfera, né, é 4π vezes A ao quadrado. Tá? É como se você, a área, quer dizer, a seção de choque geométrica corresponde a esse valor aqui. Tá? Né? Se você lança projéteis aqui, a seção de choque vista por esses projéteis vai ser essa aqui, se esses projéteis são grandes, né? Mas se você emite uma onda, né, como tínhamos visto antes, o que vai acontecer? A seção de choque vai ser essa aqui. E é como se a onda sentisse toda a área da esfera, né? Passa por toda a área da esfera. Né? É um comportamento de ondas. Né? Legal, aqui terminamos então essa parte de análise de ondas parciais. E a próxima aula vamos fazer então a mudança de fase.